Existe algo na linha do tempo da história que quase ninguém percebe. Não porque esteja escondido, mas porque sempre foi contado do jeito errado. Durante séculos, repetimos datas, tradições e imagens sem questionar. Aceitamos versões prontas, colocamos marcos em calendários e seguimos em frente. Mas a verdade é que há um detalhe silencioso, quase invisível, que muda completamente a forma como entendemos a história de Jesus. E ele não começa onde você imagina. A maioria das pessoas acredita saber quando tudo começou. Um dia específico, uma data repetida todos os anos, uma celebração conhecida. Mas quando voltamos às fontes mais antigas, aos registros históricos, aos textos judaicos, percebemos algo inquietante. A Bíblia nunca disse isso. O nascimento de Jesus não vem acompanhado de data. Não há dia, não há mês, não há celebração marcada. Os estudiosos apontam um período diferente, anos antes do que costumamos repetir, um tempo em que o cenário falava mais alto que o calendário. E o cenário dizia tudo. Perto de Belém havia campos simples. Pastores vigiavam rebanhos durante a noite, mas não eram rebanhos comuns. Aqueles cordeiros tinham um destino certo. Eles existiam para um propósito específico, o altar do templo. Enquanto o mundo seguia sua rotina, algo eterno estava acontecendo em silêncio. Um menino nasceu, no meio de animais, entre aqueles que um dia seriam sacrificados, sem discursos, sem coroas, sem reconhecimento humano. Mas o céu sabia exatamente o que estava fazendo. Era como se a própria história estivesse sussurrando algo, sem ainda revelar o porquê. Poucos dias depois, aquele bebê foi levado ao templo, não a qualquer lugar, mas ao coração espiritual de Israel. O mesmo templo que anos mais tarde ouviria palavras duras. O mesmo templo que teria seus dias contados. O mesmo lugar onde gerações inteiras buscariam perdão. Ali, nos braços de seus pais, Jesus foi apresentado, sem que ninguém percebesse quem ele realmente era. O tempo passou. Homens vindos do Oriente começaram a chegar. Não reis como as pinturas sugerem, mas estudiosos, observadores atentos dos céus. Eles não apareceram na noite do nascimento. Vieram depois, guiados não por tradição, mas por sinais. E os presentes que trouxeram não eram aleatórios. Cada um carregava um peso que só faria sentido no futuro: realeza, divindade, sofrimento. Antes mesmo de Jesus falar, sua história já estava sendo anunciada. Pouco depois, a ameaça surge. O poder humano se sente confrontado. O medo de perder o controle gera violência. Um aviso chega em sonho e uma fuga começa. Egito, terra de impérios, de pirâmides, de glória construída por mãos humanas. Ali, em meio a monumentos que exaltavam reis, crescia silenciosamente aquele que um dia ensinaria que a verdadeira grandeza nasce da humildade. Quando o perigo passa, o retorno acontece. Não para um palácio, não para um centro religioso, mas para Nazaré, um lugar pequeno, esquecido, sem prestígio algum. E é ali que ele cresce. Anos se passam sem milagres públicos, sem fama, sem aplausos, até que um dia o silêncio começa a se romper. No templo, entre mestres experientes, um menino de 12 anos faz perguntas que ninguém esperava. Não com arrogância, mas com autoridade. Eu preciso estar na casa do meu pai. E então o silêncio retorna. Décadas de anonimato, trabalho comum, vida simples. Até que às margens de um rio, alguém começa a preparar o caminho. João Batista. Uma voz que não buscava a aprovação. Um chamado ao arrependimento. Um alerta ao coração. E então, ele aparece. Sem alarde, sem privilégios, misturado à multidão. João o vê e entende. O Cordeiro de Deus. Quando Jesus entra nas águas, algo acontece que muda tudo. O céu se abre, o Espírito desce, uma voz ecoa. Este é o meu Filho amado. Mas o reconhecimento não elimina a prova. O deserto vem em seguida. O silêncio, a fome, a tentação.
O inimigo tenta confundir identidade com poder, mas Jesus responde com obediência e vence. A partir daí, nada mais seria igual. Homens simples são chamados, pescadores, gente comum. Milagres começam a acontecer, mas não como espetáculo. Cada cura carrega compaixão, cada palavra carrega propósito. Água vira vinho, lepra desaparece, paralíticos andam, mortos se levantam. Mas o que mais marca não é o poder, é o olhar. Jesus vê pessoas que ninguém via, toca quem ninguém tocava, ama quem ninguém amava. A graça atravessa fronteiras, chega aos rejeitados, aos estrangeiros, aos esquecidos. Tempestades se acalmam com uma ordem, demônios recuam com uma palavra. O pão se multiplica nas mãos daquele que nada retém para si mesmo. E então, chegamos perto do fim. Jerusalém aparece novamente, não como abrigo, mas como palco. A mesma cidade onde ele foi apresentado bebê, agora o recebe como ameaça. Ramos nas mãos, louvores nos lábios, mas corações divididos. A ceia é preparada, o pão é partido, uma nova aliança é selada. No jardim, a angústia revela a humanidade, mas a obediência permanece. A cruz se ergue, o céu se escurece, o véu se rasga, e tudo parece acabar. Mas aqui está o segredo, o detalhe escondido, o mistério que atravessa toda a linha do tempo. Desde o nascimento, entre os cordeiros, até a cruz, nada foi aleatório. Ele nasceu entre aqueles destinados ao sacrifício, porque ele mesmo seria o sacrifício. Foi apresentado no templo, porque ele se tornaria o verdadeiro caminho até Deus. O cordeiro nasceu para que o altar não fosse mais necessário. E quando o túmulo se abre, a história não termina, ela começa. Lá no começo de tudo. Antes da chuva cair, antes das águas subirem, antes mesmo da ideia de uma arca existir, o mundo já estava em movimento. A terra não era vazia, ela estava viva. Campos se estendiam até onde os olhos alcançavam. Rios cortavam vales férteis. Florestas densas dominavam o horizonte. A natureza ainda não havia sido domada por cidades, muros ou estradas. O mundo era aberto, vastíssimo, indomado. A humanidade crescia. Não havia reis, não havia impérios, não havia leis escritas nem tribunais. Cada grupo vivia segundo sua própria força, sua própria vontade, sua própria voz. Famílias inteiras compartilhavam a mesma terra por gerações. Avós, pais, filhos e netos conviviam ao mesmo tempo. A vida era longa, o tempo parecia abundante, e com ele, as escolhas. A agricultura já existia. A terra era cultivada com as mãos, com ferramentas simples moldadas em metal bruto. O gado era criado em grandes extensões abertas. A música surgia de instrumentos rudimentares, ecoando à noite, entre fogueiras e acampamentos. A criatividade humana florescia. Mas junto com o progresso, crescia algo mais: a ausência de limites. Sem leis comuns, a força se tornava autoridade. Sem justiça organizada, o poder era tomado, não concedido. Conflitos surgiam entre clãs. Terras eram disputadas. A violência começava pequena, mas nunca permanecia assim. O mundo antediluviano não era primitivo no sentido de ignorância. Ele era primitivo em estrutura. Não existiam cidades de pedra, não existiam templos, não existiam centros religiosos ou políticos. A sociedade era descentralizada, fragmentada, dispersa. Cada clã era uma pequena nação, cada líder uma lei em si mesmo. Se você gosta de narrativas que unem história, símbolos e significado, então você está no lugar certo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada. Porque quando a gente lembra, a gente entende. E quando a gente entende, nada nunca mais será igual.